dessas nossas atividades legislativas e também falar um pouco a respeito dessa atividade que eu tanto admiro, tanto respeito e aprendi a respeitar. E eu vou trazer aqui, de maneira bem rápida, algumas informações para que a gente possa qualificar ainda mais os nossos discursos, as nossas falas, e possamos combater essas narrativas, que são narrativas ideológicas e que tendem apenas e tão somente servir ao interesse, desarmar a população para nos tornar escravos. Isso é a história que diz, não sou eu que estou inventando, não sou eu que vou aqui criar ou reinventar a roda. Mas eu queria primeiramente parabenizar o Vaqueiro por essa iniciativa. É importante no momento que nós estamos hoje, estimular cada vez mais eventos como esse. Hoje cada um de nós estivemos, até pouco tempo ainda estamos retraídos, com medo, na verdade, e a gente precisa de pessoas que possam estar estimulando essa atividade, encorajando nós atiradores a estar voltando a frequentar os clubes, porque se nós simplesmente recuarmos, nós iremos estar dando recado de que sucumbimos, de que perdemos a batalha e que, na verdade, isso não faz parte da nossa história e que qualquer um pode chegar e simplesmente acabar com tudo de uma vez. Então, a gente tem que resistir, tem que persistir, continuar participando e fomentando eventos como esse, para que a gente, de fato, mostre estratégias e caminhos para enfrentar esses desafios que virão pela frente. Um dos objetivos desse nosso bate-papo vai ser simplesmente quebrar narrativas. Eu vou trazer aqui algumas falas, algumas opiniões que a grande mídia, e infelizmente grande parte dos partidos de esquerda, utilizam para justamente demonizar essa atividade. Então muitos falam que grande parte das armas que estão alimentando o crime organizado, que estão se voltando contra a própria população e a própria polícia, vem justamente desse segmento, os CACs, que vem inclusive do segmento dos policiais, que eventualmente perdem as armas, têm as suas armas furtadas, roubadas ou extraviadas. Então, nesses últimos 3 anos, eu tenho me dedicado a oficiar Polícia Federal, a 6ª Região Militar, especificamente o setor de fiscalização de produtos controlados, a PRF, a própria SSP, e aí eu tenho encaminhado ofícios já há uns 3 anos, e vocês vão ter acesso a esses dados. Grande parte desses dados a mídia não informa, não divulga, e muitos atiradores, pasmem, também não têm conhecimento. A gente fica na retórica. Grande parte das armas que a polícia apreende nas ruas não tem origem legal. Mas o quanto representa? Qual é a estatística oficial? A gente precisa começar a usar a estatística, precisamos começar a usar esses dados para refutar aquelas narrativas. Então, trazer aqui algumas informações. Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde a coragem, perde mais. Mas quem perde a liberdade, perde tudo. E esse é um momento bem simbólico que a gente tem vivenciado hoje. Algumas ações, quando eu passei pela Assembleia Legislativa, e aí cabe ao nosso amigo Diego Castro dar continuidade, apresentamos um projeto de lei para a redução do ICMS da compra de armas de fogo e insumos. Hoje o Estado da Bahia tem 42% médio de imposto cobrado aqui no ICMS, quando você tem Alagoas que está cobrando aí 15%, 17% de imposto. Nosso Cabo Bebeto, lá, nosso amigo Cabo Bebeto, conseguiu redução dessa taxa. Fizemos a indicação da criação do Dia do Atirador Desportivo aqui na Bahia. O projeto de lei que reconhece o risco e a efetiva necessidade do porte para atirador desportivo na Bahia. Fizemos também uma cartilha de orientação
para CACs não somente conhecerem os seus direitos, mas também os seus deveres quanto à atividade. Esse material foi disponibilizado para órgãos de segurança pública. Nós confeccionamos mais de 32 mil cópias, elas foram distribuídas e entregues em várias unidades policiais, inclusive direcionei isso para o comandante-geral, Coronel Coutinho, para que esse material pudesse, inclusive, ser utilizado nos cursos de formação, tanto de oficiais quanto de praças. Grande parte dos cursos de formação, pasmem, nada falam sobre CAC. Trata de maneira muito rápida, muito esporádica, sobre o porte de arma, os seus crimes, contravenções e, eventualmente, infrações, mas não diz que é esse bicho, esse ser CAC. E o que é que significa, né? Qual a origem, o que é que ele pode fazer, o que é que ele não pode. Então, eu acho importante esse material. Da mesma forma, policiais civis. Grande parte dos delegados de polícia desconhecem completamente a legislação afeta ao mundo dos CACs. Muitos não conhecem, principalmente o aspecto relacionado aos calibres restritos, quando à época do decreto nós tínhamos sucumbido com essa questão dos calibres restritos, mas o delegado não sabia quantas e quantas ligações eu recebia de madrugada, durante o dia, porque o CAC foi pego de uma guarnição da Polícia Militar com uma arma, um calibre 9mm, e de repente era enquadrado de forma absurda. Então distribuímos grande parte desse material, mais de 12 mil exemplares, para a Polícia Rodoviária Estadual e também a PRF. Mesmo a PRF, mesmo sendo um órgão federal, também muitos dos policiais desconhecem a legislação afeta aos CACs. Então, eles precisam realmente estar acompanhando essas atividades. E a gente, transitando para lá e para cá, na rodovia estadual federal, eventualmente seremos abordados por esses policiais. Então, tivemos também, junto ali com o Cleiton Santos, à época, à frente aqui do Coarmas, na Bahia, fizemos questão de também levar esse documento para a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Estivemos pessoalmente com a superintendente, à época da Polícia Federal, a doutora Virgínia, o inspetor Torinho, Rodolfo Torinho, da PRF. Participamos de várias palestras, vários treinamentos em muitos clubes de tiro, inclusive com a presença da PRF, com a presença da Polícia Rodoviária Estadual, policiais militares, para justamente tirar dúvidas a respeito das novas prescrições legais que à época eram vigentes no decreto. Estivemos também algumas vezes com o próprio presidente Bolsonaro sugerindo, inclusive, algumas mudanças no decreto e também a substituição da delegada federal, aquela anterior, no slide, a doutora Virgínia, que depois da nossa denúncia aqui nessa entrevista, na Brado Rádio, falando como é que estava a situação aqui na Bahia, dificultando a concessão de portes, atrapalhando a vida daqueles que queriam, eventualmente, ter o direito de portar arma, e a PF travando. Havia uma ordem de travar. Vocês vão ver aqui a quantidade de portes que foram concedidos na Bahia durante a sua gestão. Então, ao fazermos a denúncia ao vivo sobre essas questões, não demorou 3 meses, ela caiu, aqui a reportagem, conseguimos tirar ela daqui do estado, porque o próprio presidente havia dito: olha, os delegados que não estiverem cumprindo a lei em qualquer lugar do Brasil, só quero o nome, vamos mandar para o Ministério da Justiça para ele verificar, averiguar por que não está cumprindo a lei. Você preenche o pré-requisito e ainda assim não cumpre. Então, tivemos essa situação. Esse aqui é um documento, na época, que nós encaminhamos à época ministro Anderson Torres, do Ministério da Justiça, que foi um documento que, especificamente para os clubes de tiro, é fundamental. Nós requeremos ao Ministério da Justiça que fosse criado dentro da plataforma InfoSeg um módulo específico para que os donos de clubes pudessem fazer as consultas dos atiradores. Que consulta? Principalmente o nada consta.
Então, às vezes, o clube vai realizar um curso de tiro, um curso mais avançado, ou então um curso de formação para, de repente, o IAT, por exemplo, ou então a própria concessão na compra de armas, e você apenas, então, somente apresenta os antecedentes criminais do Estado da Bahia. Mas, de repente, o cabra está respondendo processos criminais em outros estados. E o antecedente criminal que é concedido, que é expedido pela SSP Bahia, ele não contém informações relacionadas a processos ou crimes que ele venha a responder em outros estados. Você pode ter até 27 RGs, 27 carteiras de identidade para cada estado brasileiro. Então, o que é que nós solicitamos? Que o dono de clube ele pudesse ter um módulo dentro do InfoSeg, onde ele pudesse lançar o nome daquele associado e verificar se ele tem o nada consta válido em todo o território nacional. Buscar processos, buscar inquéritos que eventualmente pudessem atrapalhar, dificultar ou mesmo invalidar o processo. Então, acho que é uma medida importante. Na época, o Ministério recepcionou esse documento, depois que Bolsonaro não foi reeleito, travou lá. Eu vou passar aqui bem rapidamente a respeito de uma questão. Assassinatos. Grande parte dos assassinatos na Bahia está relacionado, de fato, à arma de fogo. Na Bahia, nos últimos 17 anos, nós já temos 85 mil assassinatos. Somente na Bahia. Ano passado, tivemos mais de 6.200 assassinatos. Grande parte dessas mortes estão relacionadas principalmente ao tráfico de drogas, ao conflito, às facções criminosas, ao tráfico de drogas, e uma parte considerável utilizou-se a arma de fogo. O que eu vou trazer aqui que diz respeito a esses dados? Deixa eu avançar aqui. Um outro dado interessante. Na Bahia, no Brasil especificamente, de cada 10 homicídios no Brasil, nós temos uma média de 7 a 8 varia para o estado. De cada 10 assassinatos, 7 a 8 ficam sem solução. Somente na Bahia eu tenho mais de 10 mil assassinatos sem solução, que não chegou a autoria, não chegou a materialidade. Então isso nos coloca no estado um dos maiores índices de não elucidação de crimes. E por que isso acontece? Por que eu estou contando essa história toda? O que isso tem a ver com os CAPs? Porque a gente só vai conseguir rebater as narrativas, só vai conseguir rebater as falas negativas em relação aos CAPs, na medida em que eu conhecer o contexto histórico de violência e saber onde está cada quadrado. Aonde é que nós estamos dentro desse processo? E aí vem. Deixa eu passar aqui. Mais de 10 mil assassinatos não solucionados na Bahia. Temos o Tribunal de Justiça mais lento e mais caro do Brasil. Ainda que a gente consiga fazer toda a nossa parte, a nossa função de caminhar o indivíduo para a delegacia, e eventualmente o promotor vem apresentar a denúncia, estes casos, na maioria deles, sequer conseguem ir para julgamento. Então isso faz com que a grande quantidade dos crimes, eles não sejam elucidados e, pior, não sejam apresentados à justiça para ter o desfecho adequado. Veja a diferença entre eu e o Bolsonaro. Desarmar. Eu aprovei o Estatuto do Desarmamento e ele aprova o Estatuto da Compra de Armas. Ele quer formar quem? Ele não quer dar arma para o favelado. Ele não quer dar arma para o povo trabalhador. Ele quer dar arma para os milicianos. Ele quer dar arma para os fazendeiros. Ele quer dar arma para as pessoas atirarem sem terra. E de fato cumpriu. Nós alertávamos, dizíamos, olha, muito cuidado, o objetivo é esse, ele vai retirar as armas, as pessoas não acreditavam, mas 1º de janeiro veio aí o decreto. Logo após o decreto, aconteceu a primeira reunião de deputados federais,
justamente no Ministério da Justiça, especificamente na Senasp, junto com o presidente da Comissão de Segurança Pública e mais 32 deputados, e fomos pessoalmente ao ministro Flávio Dino expor e pedir explicações a respeito do decreto. E foi aqui que surgiu muitas sugestões para a gente alterar esse decreto. E como é que está hoje? Nós temos, nesse momento, 3 PDLs que estão tramitando. São projetos que visam assustar, cancelar, no todo ou em parte, o decreto. Nós adotamos como uma estratégia pegar esse PDL e, ao invés de, num único PDL, você tratar de todos os pontos do estatuto do decreto, nós preferimos parcelar isso e cada decreto trabalhar pontos específicos. Porque a gente nós não somos maioria na Câmara. Hoje, grande parte dos deputados federais estão compondo a base do governo e, sendo a base do governo, há orientação para não votação desse projeto. Estamos contando com a frente, a chamada FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, a famosa bancada da bala, são os deputados da Segurança Pública, e alguns que não são da Segurança Pública, mas compõem a bancada, dita bancada da bala, da Segurança Pública. Nós temos de 271 assinaturas necessárias para poder avançar com o PDL, já temos 180 assinaturas. Então, a nossa missão é correr atrás das demais assinaturas, e uma vez conseguindo as assinaturas, a gente vai conseguir fazer com que esse projeto ele não tramite nas comissões temáticas. Cada projeto de lei que você faz, ele tramita na Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças. Então, você tem todo um protocolo para ser avaliado a respeito do projeto. Aí vai depender da cada área temática. Então, o PDL, ele faz com que a gente acelere essa tramitação e ele não precise passar pelas câmaras temáticas. Uma vez conseguindo as assinaturas, ele vai direto para a votação do plenário. Claro, obviamente, ainda tem, como é a casa que tem também o Senado, ela é bicameral, eu tenho a Câmara dos Deputados, também tem o Senado Federal. Então, uma vez sendo vencida na Câmara dos Deputados, ela segue para o Senado e, de novo, lá, um PDL que já está tramitando também lá no Senado, requerendo a urgência desse procedimento para também ir direto para a votação no Senado. Então, já há uma articulação nesse sentido. Nós temos uma possibilidade muito grande de rever alguns pontos do decreto. E quais são esses pontos que a gente considera essencial, necessário, urgente e que a gente consegue, acredito, derrubar? O primeiro deles, com relação à existência ou ao funcionamento dos clubes nas distâncias estabelecidas pelo decreto, até 1 quilômetro. Grande parte das pessoas que compõem o grupo de trabalho imaginam que os clubes de tiro são todos abertos, são todos aqueles estandes abertos e que eventualmente disparos de arma de fogo irão atingir prédios, casas, vão atingir escolas, vão atingir pessoas na rua. E isso demonstra um total desconhecimento do grupo. Quem é que fazia parte do grupo? O Instituto Sou da Paz. O mesmo Instituto Sou da Paz, que, por exemplo, desde 2009, vem trabalhando de forma intensa em faculdades, escolas, associações, ONGs, e ela tem trabalhado de forma silenciosa, estava trabalhando de forma silenciosa, mas hoje ela consegue movimentar, inclusive, corporações na Polícia Militar, que criou até um curso em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, tipo ProERD. Pegaram o ProERD, que é um programa específico para trabalhar com a prevenção das drogas, prevenção, resistência, questão das drogas, e dentro do ProERD criaram um módulo de prevenção da violência. E dentro da prevenção da violência, a questão relacionada ao desarmamento infantil. A PM de São Paulo
tem um vídeo aqui, mostrando policiais dentro de escolas, fazendo campanha e falando exatamente aquilo que o Instituto Sou da Paz quer, promovendo realmente um ambiente de desarmamento. Vocês vão ver aqui o vídeo e vão ficar chocados. E eu vou mostrar aqui a vocês que esse processo de desarmamento não é apenas, e não vai acontecer apenas com o decreto ora vigente, mas com um monte de articulações que estão sendo feitas e a sociedade ainda não percebeu. Então muitos colocam a culpa ou jogam a responsabilidade apenas dos deputados federais, estaduais, mas esquecem que a guerra é muito maior, muito mais complexa, muito mais ampla e é cultural. Vocês sabiam que aqui na Bahia foi aprovado no mês passado, retrasado, por uma deputada do PCdoB, um projeto de lei que proíbe a utilização de armas, pistola de brinquedo, que lança água nos eventos festivos na Bahia. Nem nós nos movimentamos, eu não vi os clubes se movimentando, eu não vi os lojistas que vendem armas de brinquedo se movimentando, não houve nenhuma comoção, não houve nenhuma movimentação. Em São Paulo, 2014, foi aprovada uma legislação estadual proibindo a venda de armas de brinquedo. No estado de São Paulo, hoje é proibido vender arma de brinquedo. E as pessoas pegam essa matéria, quando eu mostro, fulano, lê aqui essa matéria, o cara é CAC, né? É atirador, é um simpatizante, quando ele lê a matéria, ele, poxa, proibir arma de brinquedo, tá? E o que é que isso me atinge? O que é que isso atinge vocês? Eles não conseguiram perceber a dimensão de projetos que vão sendo aprovados e o que é que isso está refletindo no futuro, o que isso poderá refletir no futuro. São Paulo, como eu disse, em 2014 aprovou uma lei estadual, está vigente, proibindo a comercialização de armas de brinquedo. Os lojistas entraram com recurso em São Paulo contra essa lei, que eles alegaram que era inconstitucional, já que a Assembleia Legislativa em São Paulo estaria legislando sobre a matéria federal. Porque quem trata de simulacro, quem trata de arma de brinquedo é o decreto do, entre aspas, desarmamento. E aí, o que aconteceu? 2014 aprovaram a lei. 2022, final de 2022, em dezembro, o ministro Gilmar Mendes disse: a legislação estadual em São Paulo ela é válida, ela é constitucional e não trata de armas e não trata de usurpar a função da Câmara, porque o legislador que propôs a lei do Estado de São Paulo, ele estava visando a proteção das crianças. De acordo com o Estatuto, eu estou evitando que crianças brinquem com armas, com instrumentos de brinquedo que possam estimular a violência. Então ele não usou o Estatuto de desarmamento, mas utilizou-se do ECA para a proteção da criança. Mas por que eles estão tão preocupados em retirar armas de brinquedo? Porque quando você, desde pequeno, começa a brincar com armas de brinquedo, com 6, 7 anos, você começa naquela fase a estabelecer vínculos, a estabelecer relações, a entender quem é o moço, quem é o bandido, começa a perceber uma brincadeira que eu tenho que proteger minha irmãzinha, o meu irmãozinho pequeno, a minha mãe, o meu pai, a minha família, a minha casa, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o mundo. Eu começo a perceber quem são os meus heróis, são os policiais, são os bombeiros, são os guerreiros, são os samurais. Então a criança ela começa a ter referenciais positivos de quem é que ela gostaria de ser, ou quem ela não gostaria de ser. Então, quando você trabalha isso na criança, retirando a arma, você está retirando a ideia de autodefesa sua ou de terceiro, e algo mais importante, está ocorrendo a docilização das crianças, a docilização dos homens e das mulheres e da sociedade, porque homens e mulheres mais dóceis, que não reagem, que não se protegem, que não protegem terceiros, que não defendem a sua casa, que não defendem o seu país, são facilmente manipulados, são facilmente escravizados. Então, por isso que estão com esse foco na criança, porque é um projeto a médio e longo prazo,
não é para agora. Quando você vai para São Paulo, Instituto Sou da Paz, não foi aprovado em 2014 a proibição da venda de armas, a proibição de armas de brinquedo? Pronto, 2014. Quando chega agora o Instituto Sou da Paz, que participou do grupo de trabalho que estabeleceu agora esse decreto, estabeleceu o dia 15 de abril como o Dia Internacional do Desarmamento Infantil. 15 de abril. E o que é que eles fazem no Dia Internacional do Desarmamento Infantil? Vou mostrar aqui rapidamente aos senhores. Os 40 dias de campanha pelo desarmamento infantil em 38 escolas da Zona Sul. Espadas, punhais, granadas, bonecos armados, revólveres de todos os tamanhos e pistolas, das mais artesanais às mais parecidas com as de verdade. Então as armas de fogo a gente sabe que vai narrativa a essas pessoas, né? A juventude, principalmente a juventude negra e periférica. Enquanto educador, o meu desejo é que, ao contrário do que alguns políticos, pelo contrário, a gente deve estar armado de livros, de infraestrutura e de educação. Preconismo? Eu acho essa questão de brincar com arma assim, muito errada, porque a criança, quando brinca, já começa a crescer se incentivando, tipo, gostando disso. E já é uma parte muito errada também dos pais de presentearem seus filhos com isso. Se você tem um filho, para mim, se você tiver um filho, você não pode mais ter porte de arma, porque ele já vai ter se você esconder a arma e seu filho descobrir, ele vai poder mostrar para um amiguinho e eles vão poder brincar. Aí pode acontecer alguma coisa que a gente brincar muito assim influencia pro futuro. Se no futuro a gente pode ser bandido. É uma coisa ruim e deixa a gente mal. Quando a gente crescer, a gente vai estar aprendendo uma coisa que não vai servir para o nosso futuro, não vai adiantar nada. A mesma coisa que fazem com armas de verdade na rua, pegam brinquedos, espadas, punhais, granadas e mete o rolo compressor, igualmente fazem com as armas de verdade. Os pais, tem outro vídeo que vou passar aqui, mas as escolas que participam da campanha do desarmamento infantil, elas orientam que o pai e a mãe leve a criança, olha como é simbólico, leva a criança até o baú, um depósito, onde ele vai colocar a arma, a espada, o punhal, a pistola, o brinquedo, comandos em ação, bonecos armados com arma de fogo, arma branca, espada, também vai lá. CD, jogos, games, violência, também o pai e a mãe colocam junto com a criança. É simbólico. Aí ao final pega tudo ali, vão para a rua, passa um trator, um rolo compressor, destrói, pomba da paz, palmas. Então vocês percebem que não é só um decreto, que não é só o Lula, que não é só o Flávio Dino, isso é algo cultural. Vocês percebem a importância dos clubes e cada um dos senhores nesse processo? Quando se tinha o chamado tiro recreativo, Diego falou aqui no chamado fim social, clube. Os clubes de tiro têm um fim social. Vocês, se Deus quiser, vamos reverter essa questão do tiro recreativo, esporte recreativo. Vocês têm que aproveitar o tiro recreativo, não é só para trazer novas pessoas para o mundo dos CACs, ou para, eventualmente, desporto, não. Mas é aproveitar e fazer o que nós fazemos na campanha. Cada viagem que nós fazíamos uma experiência de tiro, a primeira experiência, e aí você trazia pessoas que nunca tiveram acesso ou contato com armas e fazia isso aqui que estou fazendo. Primeira parte da manhã, mostrar países que foram desarmados, por que a população foi desarmada, qual o objetivo, mostrar o que eu vou mostrar aqui a vocês, dados estatísticos de violência, quantas armas foram furtadas, roubadas, extraviadas na Bahia, eu vou trazer aqui esses dados. Então a gente desmistificava tudo. E aí depois, no final, cereja do bolo, um treinamento, capacitação, professor técnico que tinha primeiro contato com as armas, teoricamente, depois ia atirar. Só que eu estou trabalhando também um aspecto cultural. Não é só o simples fato de autodefesa, mas é entender o porquê querem desarmar. Por que o governo se preocupa tanto em desarmar a população? Então, isso aqui é importante. Aqui na Bahia, como eu te falei,
Deputado Olívia Santana, Partido Comunista. Lá em São Paulo, o deputado que apresentou o projeto, extirpando as armas de brinquedo em São Paulo, também Partido Comunista. Aqui na Bahia, o projeto de lei que foi aprovado, sancionado agora, mês passado, proibindo a utilização de armas de pistola. Ou seja, você demoniza o instrumento. Ao invés de você punir o cidadão, o folião, que se utilizou de uma pistola de água, ou um colar, ou uma alfazema, ou um perfume que está borrifando alguém de forma inconveniente. Não. Pegou um instrumento, especificamente a pistola, demonizou e proibiu. Mas e a conduta daquele indivíduo que é mau caráter, que é violento? Porque se ele fez com arma de fogo, ele pode usar qualquer outro instrumento. E por que não punir o bloco carnavalesco que permitiu que aquele folião praticasse atos contra um homem, uma mulher, uma criança? Não. Eles demonizam a pistola porque a agenda é ideológica, a agenda é cultural. E como eu disse, proibiu nesse momento, na festa. Ninguém reclamou, ninguém se movimentou, nenhum clube se movimentou. Então é assim que começa. Ele restringe numa situação. Aquela situação vai sendo ampliada, porque a legislação é bem aberta, bem ampla. Então, pisa no seu jardim, mata o seu cachorro, e a cada momento vão retirando direitos. E se você não se mexe, não se move, eles vão avançando até o momento que você não tem mais o que fazer. Então, eu vou mostrar aqui alguns dados. Narrativas, principais narrativas. Aqui nós vemos os traficantes com fuzil na mão. Essa arma aqui em Valério. O governo federal liberou a arma aí, facilitou a compra de arma. Então eles estão comprando arma aí adoidado, né? E aí eles assaltam, todo mundo pode andar armado hoje. Quer dizer, se flexibilizou demais. Isso é mais uma dificuldade para nós. Porque o próprio governo federal não ajuda nessa questão da segurança. Pelo contrário, ele prejudica e dificulta mais ainda. Com essa violência toda. Então, para o governo do Estado, a culpa nunca é do governo. Ou é o CAC, ou é Bolsonaro, ou é o extraterrestre. Sempre terceiriza a responsabilidade. A culpa da violência não é o efetivo da polícia militar. Eu tenho 22 anos de atividade policial. Quando eu entrei na polícia militar, 22 anos, sabe qual era o efetivo? 29 mil homens. Hoje, 22 anos depois, eu tenho 28.500 homens. Não aumentou nada. Polícia Civil, 5 mil policiais civis para o estado inteiro. 417 municípios, quase 15 milhões de habitantes. Eu tive ano passado 6.800 assassinatos. Se eu tenho 5 mil policiais civis e só assassinatos eu tive 6.800, é mais do que um homicídio por policial para eu investigar, para eu apurar. Só que eu esqueci que eu tenho um Código Penal brasileiro de A a Z. Quantos crimes nós temos? Sequestros, estupros, crimes cibernéticos, bombas que explodem em caixa eletrônica. Tem uma série de crimes. Só no ano passado foram registrados 80 mil roubos, assalto à mão armada na Bahia. Como é que eu conto com 5 mil homens para elucidar todos esses crimes? Não vai solucionar. O judiciário mais lento, mais caro do Brasil, o estado que mais concede saidinha temporária. O DPT na Bahia só tem 300 peritos técnicos para a Bahia inteira, para essa quantidade de homicídios, arrombamentos e uma série de crimes. Então, como é que você quer atribuir ao CAC a violência? E aí, vamos lá. Estamos falando de armas, né? Pois bem. Vamos tratar aqui da nossa categoria. Aqui é a evolução da concessão de CRs na Bahia, de 2015
até 2021, que é o dado que nós temos da 6ª Região Militar. Então, nós tivemos de 467 em 2015, pulamos para 972 em 2016, 2017, 1.500, 2018, 2.500, 2019, 3.300, 2020, 5.401, 2021, 5.124 novos CRs anualmente. Aqui eu vou mostrar aos senhores, no ano de 2021, nós tínhamos 19.000 CACs na Bahia. Desses 19.000 CACs, em 2021, nós tivemos apenas 10 registros cancelados, por motivos diversos: violência doméstica, homicídio, tráfico de drogas, tentativa de homicídio, dirigindo sob efeito de álcool, ação criminal, que ele respondia que não tinha nada a ver com a situação com a arma de fogo, é o que o Dino está usando agora, né? Fazendo terror, dizendo que está prendendo aqueles CACs que não se recadastraram. Mas não é isso. Além de não ter se recadastrado, que são casos muito pontuais, eles também respondem em paralelo processos criminais. Mas aí causa o terror, e aí o tiro sai pela culatra, porque nós tínhamos mais de 1 milhão de armas cadastradas no Brasil, registradas no Brasil, em especial nesse segmento CAC, e eles acharam que nós iríamos descumprir a lei, que nós não iríamos fazer o recadastramento. Então ele estava esperando, ao final daquele prazo, dizer, está vendo aí, ó, mais de 80%, 90% dos CACs não recadastrados, ficam dizendo que são pessoas de bem, mas são todos fora da lei. Só que o time saiu pela culatra. 99,6% de todos os CACs no Brasil recadastraram as suas armas. Aqui na Bahia, apenas 4.000 armas não foram cadastradas, de um total de 166.000 armas na Bahia, num total de 72.000 proprietários de armas. Aí vou trazer aqui alguns dados interessantes. Então, em 2021, já tínhamos 19.000 CACs, apenas 10 registros foram cancelados. Então, derrubamos mais uma narrativa. Os CACs se envolvem muito em ocorrências. Tem muito CAC dando tiro para cima, tem muito CAC matando as esposas, as mulheres, tem muito CAC dando tiro na rua. Só que esses dados não se refletem aqui no próprio Exército Brasileiro, 6ª Região Militar. E aí vem outra narrativa. Muitas dessas armas que estão na mão dos CACs, os CACs podem ter até 30 armas, quando podia. Então é tanta arma, fica em cima da mesa, em cima da geladeira, embaixo da cama, fica no carro, no porta-mala. Então essas armas todas terminam sendo roubadas, furtadas ou extraviadas. Vão para a mão do traficante, para a mão do criminoso, é utilizado contra a população e contra a polícia. E o que a SSP diz sobre número de furtos, roubos e extravios? O que a Polícia Federal fala sobre esses mesmos casos? O que o Exército Brasileiro fala em relação aos CACs? Quantos CACs tiveram armas furtadas, roubadas ou extraviadas? Eu mandei os ofícios para todas as instituições. Qual foi as respostas delas? Primeiro, eu fiz aqui armas de fogo na Bahia. Esses dados aqui, meus amigos, aí vem uma coisa interessante que eu preciso falar com os senhores. Quem pegou a decisão da ministra Rosa Weber sobre a suspensão de alguns dos decretos que Bolsonaro editou, percebeu que nas razões, nas justificativas dela, ela utilizou obras literárias, obras acadêmicas, livros de autores, inclusive aqueles financiados pelo Instituto Sou da Paz. Hoje nós temos nas universidades federais e estaduais muita gente produzindo lixo, mas lixo acadêmico. Muita
muita gente com mestrado, doutorado, pós-doutorado, produzindo lixo, mas é lixo acadêmico, produzindo livros. Então, quando o magistrado, quando a ministra dessa vai dar lá seu voto, ela cita de acordo com o livro tal, de acordo com pesquisas, não sei de onde, Instituto Sou da Paz. Aí eu pergunto, cadê a direita produzindo conhecimento? Cadê que o governo federal, infelizmente, não teve tempo, mas poderíamos ter, na UFBA da vida, nas universidades federais da vida, o fomento para que nós, conservadores, tivéssemos bolsa para chegar na faculdade, fazer mestrado, fazer doutorado, fazer especialização em cima de temas de nosso interesse, para estudar a violência, para estudar o crime, para estudar a questão das armas e a violência. Nós temos que produzir conhecimento acadêmico, livros. Isso aqui, ó, a gente vai depois, até o final do ano, fazer artigo científico, registrar, fazer com que vocês, nos clubes, transmitam, repassem esses dados. Nós temos que fazer ciência, temos que produzir conhecimento para rebater. Só se rebate conhecimento científico com conhecimento científico, ou mais amplo, ou melhor, ou com maior, mais qualitativo, ou mais quantitativo, enfim, depende do escopo do projeto. E a gente só fica no zap reclamando, não, porque é X%, chutando, no chutômetro. Então, essa aqui é a verdade. De acordo com a Polícia Federal, na Bahia, ano passado, nós tivemos 166 mil armas registradas no SIGMA. Nós temos 72 mil proprietários de armas de fogo, de acordo com o SIGMA. E aí vem aqui a pergunta que não quer calar. Quantidade de armas furtadas, roubadas ou extraviadas nos últimos 5 anos. 98 armas. Isso é dado oficial, documentado. No universo de 166 mil armas. Isso aqui é o público civil. Polícia Federal. Bolsonaro, segundo secretário, estava liberando arma adoidado. Todo mundo andando com arma na rua. Olha a quantidade de solicitações para concessão de porte de arma na PF, ano passado. 267 solicitações em todo ano. Quantas foram deferidas? 58. Porte. Quantidade de armas furtadas, roubadas ou extraviadas? 231 no total. Outro dado aqui, relacionado aos CACs. Fonte, Exército Brasileiro, 6ª Região Militar. Quantidade de CRs cancelados, nós falamos, ano passado, apenas 10 CRs. Quantidade de CACs, hoje, esse é o dado atual, desse ano, pegamos em março, 28 mil CACs na Bahia. Saltamos de 19 mil para 28 mil CACs. Quantidade de armas de CAC, entidade de tiro e comércio de armas que foram apreendidas nos últimos 5 anos pela fiscalização do Exército, 310 armas, por motivos diversos. Número de armas furtadas, roubadas ou extraviadas no meio, somente no segmento de CACs. Dentro daqueles 19 mil, que são dados do ano passado, 56 armas de CACs foram roubadas, furtadas ou extraviadas. Então, onde é que está? Primeiro, Flávio Dino disse que grande parte das armas dos CACs no Brasil inteiro, de mais de 1 milhão de armas, estavam sendo alugadas, estavam na mão do traficante. E aí nós recadastramos 99,6%. Se eu tivesse emprestada, usando, estava perdida, não estava sendo apresentada, cadastrada, com número bonitinho, com certificado, com registro, nota fiscal. Aqui, a divisão do estado da Bahia e a proporção de CACs por região. Oeste, Sul, Extremo Sul, de acordo com as áreas territoriais do setor de serviços de fiscalização.
Outro dado interessante: armas apreendidas na Bahia, chegando no fim. Armas apreendidas na Bahia. Somamos mais de 20 mil armas que foram apreendidas, tiradas das ruas nos últimos 5 anos. 2017, 5.400 armas, 2018, 4.500, 2019, 4.400, 2020, 3.800, 2021, 3.400. Desse total de quase 20 mil armas, nenhuma arma de origem legal. E aí vem mais um dado interessante. Isso aqui é uma fala de um delegado de polícia, Dr. Jesus Pablo. Olha a fala dele. Então, que eu teria uma dificuldade de trazer para vocês os dados aqui, referentes a apreensões, a distinção entre apreensões em geral e apreensões de CAC. Por quê? A nossa estatística, a estatística da Polícia Judiciária, ela não coleta esse campo próprio. Então, todo o meu banco de dados não consegue fazer essa distinção. Eu posso dizer aos senhores que no ano 2020 foram apreendidas 3.998 armas de fogo no estado da Bahia. No ano 2021, 3.481. Uma média, aí vamos calcular, 3.700. Nenhuma delas era de CAC, nenhuma delas era registrada, nenhuma delas tinha origem rastreada. Deu para compreender? Essa é a realidade. Sou delegado de polícia há 20 anos. Posso dizer que sempre, eu sou um dos primeiros delegados que eu conheço a usar o Infocep, sistemas de rastreio aí. E posso dizer aos senhores, em 20 anos de carreira, eu sou um delegado de campo, sempre coordenei equipes de grupo operacional, grupo de repressão ao narcotráfico, guardiões da vida, visão noturna, o que imaginar aí. Silk, eu e meu companheiro Rilke, aí já vi defunto, viu? Já tive. Pronto. Nós solicitamos aqui também a PRF. Eles responderam o seguinte: eles me deram aqui de 2017 até 2021 a quantidade de armas que a PRF apreendeu nas rodovias federais na Bahia. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Ele citou aqui 2017, 115 armas apreendidas, tiradas de circulação. 2018, 128, 2019, 128 também, 2192, 2021, 166. Aí eu fiz a pergunta. Eu também fiz a pergunta à PM. Das armas que a PM apreende anualmente e a própria PRF, após esta apreensão, é feita alguma consulta para se verificar se ela é de origem legal? Por quê? Naqueles 5 mil, 3 mil do ano, está ali a arma de CAC, que às vezes é pego na blitz, o policial militar não sabe zorra nenhuma, muitas vezes, sobre, e está ali também, foi apreendido numa blitz, ou então num processo qualquer, num busca e apreensão, foi prender o indivíduo por qualquer motivo, e lá tinha uma arma lá dentro, aí pegou aquela arma e meteu ali no meio, foi apreendido. Não quer saber se tem documentos, se tem registro, se tem a ver com crime, se é conexo crime ou não, mas está ali, apreendido também, vai no bolo. Então, tanto a PRF, está aqui, ó, número de armas apreendidas, legalizadas e não legalizadas nos últimos 5 anos, destacando ano a ano, todas as armas apreendidas pela SPRF Bahia foram consideradas armas não legalizadas. Essas armas que foram apreendidas são de armas não legalizadas, que não tinham origem legal. Não eram armas de policial, de CAC, de pessoas que compraram na loja. Então, a própria PRF, inclusive as armas encaminhadas à Polícia Judiciária, à Polícia Civil, também ela não faz o cruzamento de dados. Ela não checa arma por arma, e ela não categoriza, ó, essa arma aqui é de CAC, essa arma aqui é de policial militar, essa arma é de bombeiro, essa arma é de civil. O Estado não categoriza. E como é que o Estado, muitas vezes uma autoridade, um ministro, afirma que as armas vêm de CAC,
que as armas foram extraviadas no descarte. Cadê se não tem estatística? Se ele não registra, ele não tem essa categorização. Mas afirma com muita propriedade, muita certeza, essas armas. E aqui vem um vídeo que eu queria passar. Aliás, não é nem esse, é o primeiro aqui que eu acho bem importante para a gente. E é justamente o momento que a gente está vivendo hoje aqui. Não sei se o pessoal lá no fundo vai conseguir enxergar a legenda, que está em inglês, mas é bem o que está acontecendo aqui hoje, no nosso momento, no nosso Brasil, já para encerrar. Isso aqui é um cidadão comum, americano, participando de uma audiência pública nos Estados Unidos, em uma cidade americana, justamente sobre a questão das armas. E aí, como cada estado americano tem suas legislações próprias, diferentemente do Brasil, eles tentaram mais uma vez criar restrições à compra, à comercialização de armas de fogo nesse estado americano. Olha o que esse cara fala e veja se não tem propriedade, veja se não tem contexto com o que estamos vivendo hoje. Is this. I've heard a whole lot of people in here talking tonight about this group and that group, domestic violence, the blacks, these minorities and that minority. What I want to know is, when are you all going to start standing up for the majority? And here's who the majority is. I'm the majority. I'm a law-abiding citizen who's never shot anybody, never committed a serious crime, never committed a felony. I've never done anything like that. But it seems like every time we have one of these shootings, nobody wants to put the blame where it goes, which is at the shooter's feet. You want to put it at my feet. You want to turn around and restrict my right, constitutional right that's spelled out in black and white. You want to restrict my right to buy a firearm and protect myself from some of the very people you're talking about in here tonight. It's ridiculous. I don't think Rod Serling could come up with a better script. It does not make any sense. The law-abiding citizens of this community and many communities around this country, we're the first ones taxed and the last ones considered and the first ones punished when things like this happens, because our rights are the ones that are being taken away. That's the reason why I came down here today. Gun show or no gun show, NRA or no NRA. I'm here to stand up for the law-abiding citizens of this community, because I'm going to tell you that what's going to happen. You can take the guns away from us all you want to. You all write a law, I follow the law, I'll bring my guns down here, I'll turn them in. But here's what's going to happen. The Crips and the Bloods on the other side of town, they're not going to turn their guns in. They're going to hold on to them. And what's going to happen when you have to send the police down there to go take them? The police can barely enforce the law as it is. As what I see, we demonize the police, criminalize and vilify the police, and we make the criminals into victims. And we're talking about restricted guns? How are you going to do that? How are you going to do that when the police department's already hamstrung? You're not going to be able to go down here and take these guns from these criminals. So the criminals are going to hold on to their guns. They're still going to have them. They're still going to break in my house, and they're still going to shoot me with them. And guess who's going to be the one that suffers? It's going to be me. Well, I'm here to tell you tonight, it is not going to happen without a fight. And when I say fight, I don't mean shots fired. I don't mean fist thrown. I mean I'm going to come down here to this city council and raise hell just like these loonies from the left do until you listen to the majority of the people in this city. And I am the majority. The majority of the people in this city are law-abiding. And they follow the law. And they want their constitutional right to be able to bear arms. They want to be able to go to the gun show and buy a hunting rifle or sport rifle. There are no military-grade weapons sold at the gun show. An AR-15 is not a military-grade weapon. Anybody who would go into combat with an AR-15 is a fool. It's a semi-automatic 22 rifle. You'd be killed in 15 minutes in combat with that gun. So we need to dispel all these myths, and we need to drop all this division that we got going on here. Because the bottom line is when that Second Amendment was written, whether the framers like it or not, they wrote it for everybody. And I am everybody. And the law-abiding citizens of this city are everybody. And we want our rights, and we want to keep our rights. And by God, we're going to keep them. Come hell or high water.
Eu acho que é bem emblemática esse vídeo. Ele traduz realmente o contexto que ele está vivenciando hoje, onde nós que somos a maioria, que temos valores, princípios, estamos sendo pisados, atropelados por uma minoria barulhenta, organizada. Eu tenho visto isso muito perto, em Brasília. Eles são extremamente organizados, extremamente conhecedores de regimento interno, sabem fazer protesto, sabem fazer obstrução, sabem dividir trabalho, sabem quando cada um tem que entrar. E a gente, que infelizmente temos muito pouco tempo, o Partido Comunista no Brasil tem 101 anos, completou agora esse ano. E eu ouço muitas vezes a pessoa falando, poxa, vamos lutar contra o comunismo, vamos chutar os comunistas do Brasil, vamos fazer, vamos acontecer. Aí eu pergunto, tá, vamos lutar contra o comunismo. Vocês sabem quantos comunistas tem na Assembleia Legislativa da Bahia, do Partido Comunista, filiados, eleitos pelo Partido Comunista? 3, né, Diego? Hoje, 3 na Assembleia Legislativa, 3. Uma delas, com mais de 90 mil votos, foi eleita. Os outros, com mais de 60 mil votos. E a gente sequer aqui consegue dar 1000 votos para um vereador nosso de direita. Eles são tão organizados que elegem 3 com mais de 60 mil votos. E todo mundo na surdina. Você não vê ninguém em protesto, você não vê ninguém indo para a rua. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, porque Bolsonaro, quando faz a live, 1 milhão de views, 3 milhões de views, e Lula, 5 mil pessoas. 5 mil pessoas, vírgula. 5 mil militantes. Professores de uma UFA da vida, são pós-graduados, pós-doutores. Quando o Lula sai ali, daquela live, só deu 5 mil pessoas, no Brasil inteiro já está, o discurso é pronto. Queremos mais livros, não armas. É a mesma fala. Quando você vai na tribuna, que vê os políticos falando do PT, PCdoB, parece que eles treinaram o dia todo. É o mesmo discurso, a mesma ordem. Então eles são organizados, são extremamente preparados. As equipes que trabalham no gabinete, só tem gente com mestrado, doutorado, fez tudo na UFBA, não sei aonde, universidade pública, federal. E a gente botando amiguinho, botando não sei quem, sem profissionalizar a política. E os caras só colocam os melhores. Acabou agora de anunciar a TV PT, canal aberto, 1313. A parabólica pega hoje 20 milhões de pessoas. Até o ano que vem, estima-se que aumentará para 60 milhões de pessoas que veem a parabólica. Quantos canais nós criamos nos últimos 4 anos? Um Terça Livre da Vida, por exemplo, poderia estar na rede aberta, no AM, no FM. A Brado Rádio podia estar no AM, agora está no FM, mas com esforço, suor. Quantas rádios comunitárias a direita promoveu, criou ao longo desses 4 anos? Aí você vê o PT agora torrando dinheiro para criar rádio comunitária. E a gente só falando com a bolha. Se nós não mudarmos a estratégia, tudo isso aqui que eu estou falando hoje, sobre armas, CAC, nada disso vai avançar, porque a guerra é muito maior, é cultural, é ideológica, na faculdade. Eu disse aqui, o PCdoB, só o PCdoB tem 101 anos de existência aqui no Brasil. Eles estão há 101 anos aprendendo a colocar gente na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, nas secretarias, no síndico do prédio, na associação de bairro. Vai ter eleição agora em outubro para conselheiro tutelar. Quem já viu uma eleição de conselheiro tutelar? Parece que é eleição de vereador, de prefeito. Você vai ver vereadores do PT, PCdoB gravando vídeo. Vote fulano de tal para ser conselheiro tutelar do município tal. E fazem vídeos.
Vai ter uma eleição ali do síndico do prédio, da associação de moradores, os caras fazem vídeo para eleger os seus sindicalistas, especialmente de órgãos e instituições públicas, reitores de faculdade, OAB Bahia. Veja quem é presidente da OAB Bahia, quem é advogado sabe, feminista, não sei o quê. Tá vendo o site da Defensoria Pública, é lacração pura, todo dia. Você não vê mais Defensoria Pública, vamos fazer uma ação para identificar os pais, paternidade, maternidade, exame do pezinho, levar a identidade. Não! Todo dia é lacração. Transgênero, carteira de acordo com como você se identifica, e selo antirracista nas escolas. A legislação que foi aprovada na Assembleia, vou dar só 2 exemplos. Vocês sabiam que na Bahia foi aprovada a Lei de Combate a Fake News em 2020? 28 de maio de 2020 foi aprovado na Bahia Lei de Combate a Fake News. Qualquer um dos senhores aqui que compartilhar na rede social, qualquer meio de comunicação, informação, entre aspas, falsa, sobre pandemia, endemia ou tema de saúde, multa de R$20 mil. Se for funcionário público, a pena dobra. Se usar maquinário público, a pena dobra. Já foi aprovado na Bahia desde 28 de maio de 2020. Coincidentemente ou não, 8 dias depois que eu fiz a denúncia do Consórcio Nordeste, dia 20 de maio. E aí, 8 dias depois, a Assembleia, o governador recebeu lá o projeto, combate a fake news, respiradores, Hempcare, 8 dias depois. E aí a imprensa parou de falar sobre respiradores, sobre hospital de campanha, fraudes. Ninguém vai falar nada sobre isso. Todo mundo calado. Lei da fake news. Semana que vem deve ser pautada o PL 2630 de combate a fake news. Além de prever a multa, que não foi estabelecido ainda o valor, prisão de até 3 anos para quem compartilhar notícia falsa. Vai ser votado agora, esse semestre, também, pacote da democracia, entre aspas, prevendo o aumento da pena de 30 anos para 40. A pena máxima 30 anos no Brasil, quer aumentar para 40 para quem participar de atos antidemocráticos. Inclusive, os seus autores poderão perder os seus bens bloqueados pela justiça, como aconteceu na Nicarágua, em Cuba, Venezuela, só país democrático. E a gente achando que o problema é só isso aqui: decreto de armas, CAC, e o mundo desabando, a democracia desabando, liberdade de expressão empurrada, perseguição de políticos, artigo 53 da Constituição jogado no ralo, não tenho mais imunidade, não tenho mais prerrogativa para nada. Nada. Eu estou sendo processado no Ministério Público da Bahia por ter invadido o hospital Riverside. Qual é o papel do vereador? Qual é o papel do político? Fiscalizar o poder executivo. Aí não, eu fui no hospital fiscalizar uma denúncia, me comprovei 6 milhões de desvio e fechou agora o hospital, Diego. Vale a pena fazer uma visita lá? O hospital de campanha, Riverside, que me acusaram de invasão, agora em definitivo fechou as portas. Eu moro ali perto, do lado. Mãe Magamacho mora ali, minha vizinha. Todo dia eu passo ali, nos últimos 3 anos, o hospital quebrando, reboco. Não entrava um paciente. Aí eu recebi a denúncia que o hospital recebeu 6 milhões de reais para manter 100 leitos de UTI para a Covid. E não tinha ninguém. O hotel, que era um hotel antes, que foi transformado em hospital, Hotel Riverside, foi comprado por 30 milhões de reais pelo governo do estado, amigo do governador. E ninguém quer apurar. 1.800 respiradores foram comprados pelo Consórcio Nordeste e nenhum deles chegou. Digita lá no Google, Capitão Alden denúncia TCE, respiradores. Do dia 20 de maio está lá a denúncia, eu denunciei a Hempcare, a empresa da maconha, 49 milhões de reais. Nesse mesmo documento, outra empresa, Ocean 26, 48 milhões, e a outra, Pulsar Development, 149 milhões. Total, 243 milhões de respiradores. Então, gente,
Eu queria aproveitar esse momento, já caminhando para o final, a gente precisa entender que não estamos vivendo apenas esse problema. A importância dos clubes, a importância da sociedade civil organizada, a gente se mobilizar, a gente entender o contexto que estamos vivenciando, para onde é que estamos caminhando e quais são as estratégias para a gente vencer isso aqui. Então eu sugiro que os clubes, eu já falei até isso com o meu amigo ali, Cardoso, que também sou filiado lá no clube CTC, da gente mobilizar os clubes para ir a Brasília. Assim como a gente avançou na nossa lei da PM, a lei de organização básica da PM, vários policiais, durante anos, fizeram comitivas, associações representativas da PM, do bombeiro. Todo mês, cada estado elegia um grupo de oficiais e praças para bater no gabinete dos deputados federais, dos senadores. Já está no Senado agora. Para explicar para o deputado federal, olha, esse projeto aqui é assim, assim, funciona. Porque você vai na Câmara, você tem lá um segmento que representa a LGBT, você tem outro que é meio ambiente, você tem outro que é igreja evangélica, você tem outro, cada um tem seus nichos. Vocês acham que eles entendem disso aqui, de arma? Então você tem que ir lá, conversar com o deputado, mostrar. Aqueles que são ideológicos, PT, PCdoB, nem vai. Quem não vai? É ideológico, é algo que é realmente da essência do partido, não vai defender aquilo nunca. Mas tem outros partidos, Centrão, tem outros partidos que não estão nem lá nem cá, que você pode convencer. Então a gente tem que aprender a parar de fazer apenas nota de repúdio. Já acabou a época da nota de repúdio. Nós temos que investir, vocês que são donos de clubes, investir em publicidade e propaganda, em assessoria jurídica, em fazer o que muitos fizeram aqui, reuniões com os afiliados, para mostrar, olha gente, o decreto é isso aqui, 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 vamos cumprir a lei. Como disse ali o cara, nós somos cumpridores da lei. Se a gente cumprir a lei, como sempre cumprimos, não vamos ser pegos. Agora, nesse momento, muito cuidado com quem os senhores andam, aonde os senhores frequentam, cuidado ao ingerir bebida alcoólica e estar armado, cuidado com as chaves de porta de cadeira, os relacionamentos que a gente chama de chave de cadeira, que é só problemático, que aí você se envolve no problema, vai para um bar, vai armado. Muito cuidado, porque qualquer coisa que os senhores se envolvam estará representando o SCAC, de uma forma geral, ou ex-CAC, que sempre vai ter essa sigla agora, mesmo que você deixe de ser CAC, vai ser o ex-CAC. Então, muito cuidado, não vacile, vamos cumprir a lei, vamos buscar as orientações dos clubes, vamos buscar as orientações da Polícia Militar, para que a gente não seja aí, enfim, pego em irregularidades. A gente vai estar fazendo nosso papel na Câmara, converse com os seus. Hoje na Bahia, por exemplo, nós temos 39 deputados federais. Somente 2 assinaram o PDL para assustar o decreto. Então, nós temos aí outros deputados federais que os senhores conhecem. É da igreja, é de não sei de onde, é da agricultura, é da pesca. Então, vamos bater na porta desses outros deputados federais. De 39, só 2 assinaram. Cadê os outros? Cadê a mobilização para orientá-los, a convencê-los a assinar o PDL? Então temos que fazer esse trabalho de formiguinha, não tem jeito, não depende só de mim. Eu fiz minha parte, fiz lá o projeto de lei, assinei, tá, eu vou ficar parado só, aguardando? Não posso, tem que pressionar. O deputado tal fez uma live, igual o pessoal do concurso 2012, 2018, o governador abre a live, o secretário de segurança abre a live, cadê minha vaga? Chama os excedentes, e os caras ficam ali o tempo todo, e vai para uma obra, vai inaugurar não sei o que, o aeroporto, um posto de saúde, está lá o cara com uma faixa, eu quero minha vaga, eu quero meu excedente, os caras são realmente, tem que ser assim, senão não vai. Então, gente, queria agradecer a oportunidade,
Agradecer mais uma vez, parabenizar ao Vaqueiro, a todos os membros da mesa, os nossos parceiros ali dos clubes, pela oportunidade. Eu sei que é muita coisa, é muito assunto. Eu vou deixar à disposição esse material dos slides com todos os dados estatísticos sobre armas furtadas, roubadas, extraviadas. Eu devo estar atualizando a nossa cartilha, aí eu vou estar citando esses dados também. Quem precisar dos ofícios que eu encaminhei para PF, PRF, quiser prova, não basta só falar. Tem que ter ofício, cadê, está assinado, foi o órgão que mandou. Tá? Vocês precisam ter acesso a isso para qualificar melhor o discurso, para defender melhor a nossa categoria, para que a gente possa realmente vencer essa batalha. Depois aqui do evento, ou qualquer outro momento, pegue meu número do telefone, para a gente poder pegar sugestões. Eu preciso também conversar com os senhores, ver outras pautas, ver outras sugestões, ver outras mobilizações para ele estar fazendo. Estamos em tempo ainda, então eu só queria agradecer a oportunidade, o espaço e a confiança. Obrigado. Nós agradecemos o senhor deputado federal, capitão Alder. Nesse momento, nós vamos passar a palavra ao vereador Anderson Vaqueiro, que vai conduzir aqui a rodada de perguntas